Queridos, como eu disse no aviso, no mês de julho nós iremos ter uma série de estudos que talvez seja melhor classificá-la dentro daquilo que nós chamamos de eclesiologia. A teologia cristã se divide em blocos, né? Nós temos, por exemplo, a soteriologia, que trata acerca das coisas que irão acontecer. Nós temos, a escatologia. Nós temos a soteriologia, que trata da doutrina da salvação. Cristologia, que como o próprio nome diz, já diz, trata da doutrina de Cristo. E temos a eclesiologia, que trata da doutrina da... Doutrina de quê? Eclesiologia. O que é eclesia? Igreja, né? Vocês têm que saber grego. Pelo menos algumas palavras que você ouve. Lembra do amadurecimento da fé? Algumas palavras que você ouve desde que você era criancinha, você tem que saber. Eclesia, do grego, é igreja, né? Ou assembleia. E olha só que interessante. Ou a tradução para eclesia, né? A primeira é assembleia. Assembleia. Ou congregação, ou igreja. Inclusive, é muito provável que seja daí que surge a ideia de assembleia de Deus, não é? Eclesia de Deus. É muito provável que saia daí a ideia da igreja congregacional, certo? A ideia de cristã, congregação cristã, entendeu? Então, é dessa ideia, né, do eclesia, né? Eclesiologia. Então, dentro da eclesiologia, nós temos... a doutrina do culto, né? A teologia do culto, né? Que está dentro da eclesiologia. É sobre isso que a gente vai falar no mês de julho. Então, hoje nós iremos também falar sobre isso, dentro deste tema grande aqui, ó, que nós estamos tratando. Só os irmãos se situarem, tá? Nós estamos nessa série aqui, ó, intitulada Igreja Raiz. Tiago, meu jovem, por favor, apaga essa fileira de luzes aqui, ó. Igreja Raiz, na qual nós estamos tratando de vários temas, né? De vários temas. E hoje, esse já era um tema que estava programado, né? Eu quero falar com os irmãos sobre a teologia do culto, né? O culto que Deus ordenou. Então, o que nós iremos ver aqui hoje serve de base introdutória para o que a gente vai ver no mês que vem. Domingo passado, né? Para os que compõem a classe de adultos, nós também falamos sobre culto, mas ainda introdutoriamente. E eu vou repassar aqui o que nós vimos no domingo passado. Eu quero fazer isso partindo do texto do Salmo 95. Salmo 95, apenas do verso 1 até o verso 6, que iremos ler todos juntos, bem bonito. Vamos lá, todos juntos? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Muito bem. O Salmo 95, irmãos, todo ele, mas mais especificamente do verso 1 até o verso 6, é um dos salmos clássicos quando nós falamos de culto, de adoração ao Senhor e de adoração pública. O Salmo 95 é um grande convite, uma grande convocação, uma grande ordenança para prestar culto ao Senhor. Qual a diferença de convite e convocação? É até interessante isso, né? Faz parte do modo como nós devemos entender o culto. Deus convida o seu povo a adorar. Você pode dizer que Deus convida o seu povo a adorar? É um convite. Mas tem o peso de uma convocação. Qual a diferença entre um convite e uma convocação? Quem me ajuda aí? O convite você vai se quiser, né? A convocação também, né? Mas aí se você não for, você tem... Não é? A justiça lhe convoca, você tem que aparecer lá, né? Você tem que ir, né? Você pode optar em não ir, mas vai ter consequências, né? Isso é diferente do convite, né? Convite não, né?
Quer dizer, depende, né? Se a pessoa for muito chata, ele convida para ir, você não vai. Aí ela, não fala mais com você. O Salmo 95 é uma grande convocação, irmãos. Por quê? Porque o culto é uma obrigação do crente. Frase que você não ouvirá por aí, nas igrejas evangélicas. Sim, o culto é uma obrigação do crente, é uma santa obrigação do crente. O crente foi chamado, foi feito para adorar. Essa adoração não acontece apenas no culto particular. E essa é uma outra confusão teológica ou doutrinária que nós vemos muitos nas igrejas e às vezes até dentro de igrejas presbiterianas e reformadas. É gente confundindo culto particular com culto público. É gente colocando em pé de igualdade culto particular com culto público. A sua vida é uma vida de culto ao Senhor. Suas atitudes, ações e pensamentos devem prestar culto ao Senhor, devem adorar ao Senhor, não tenho dúvida alguma. Mas isso aqui não exclui a necessidade de você cultuar publicamente, de você fazer parte de um rebanho, congregar, adorar ao Senhor de modo solene. É a mesma matemática para a guarda do dia do Senhor. Aí aqueles que querem questionar, dizem assim, então é só o domingo que é santo? Não, toda semana é santa. Não só aquela lá do feriado, né? Toda a semana é santa. Eu consagro ao Senhor todos os dias da minha vida. Só que de segunda a sábado eu consagro trabalhando. Ou posso consagrar trabalhando. No domingo eu consagro descansando, cultuando. E separando, percebem? É diferente. Então, o particular não exclui o todo, e o todo não exclui aquilo que é particular, certo? É por isso que o Salmo 95 é muito usado para mostrar essa convocação, né? Olha só, aqui o salmista chamando vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. E aqui entra a importância e a ideia da música no culto, né? Celebremos o rochedo da nossa salvação, motivos pelos quais nós devemos adorar ao Senhor. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. A ideia aqui de sair ao encontro com ações de graças remete ao povo vindo de várias partes de Israel para adorar ao Senhor no templo, né? Na peregrinação. Vitoriemo-lo com salmo, ou seja, motivo mais ainda, né? O salmo aqui, Salmo 95, a gente vai ver isso, eu estou só resumindo, né? É uma grande mostra do que deve ser adorado, de quem deve ser adorado, do que é central no culto a Deus. Perceba que tudo aponta para a grandeza de Deus, né? Celebremos o rochedo da nossa salvação, ações de graça e vitoriemo-lo com salmo, ou seja, olha para o Deus vitorioso ao longo da história, motivo para adorá-lo. E aí, ainda no verso 3, ele vai dizer o porquê, né? De modo mais específico, Deus deve ser adorado. Porque o Senhor é Deus supremo, Ele é o Deus supremo. Isso deve ser o motivo da nossa oração, isso deve ser o foco das nossas canções, não é? Ele é o Deus supremo e grande rei acima de todos os deuses, aponta para a soberania total de Deus, o seu poder infinito, né? A sua onipotência. Verso 4, nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, verso 5, pois ele fez obra de suas mãos os continentes. Então, o salmista está aqui não só nos dando motivo pelos quais nós devemos adorá-lo, devemos nos prostrar. Quem somos nós diante daquele que fundou as profundezas da terra, aquele que pertence os montes, os mares e que fez todas as coisas? Nós somos nada, somos servos, só devemos então prestar culto. Por isso, verso 6, vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aqui aponta para um modelo intencional do nosso coração de como devemos nos chegar ao Senhor, né? Lembre-se que o salmo trata-se de poesia. Então, quando o salmista diz, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, é a figura de alguém que se humilha diante de Deus. E aí, vem as confusões teológicas. Então, já permita aqui, ali, sempre que vier à minha mente aplicações, eu vou fazê-las para os irmãos irem compreendendo como é que isso aqui tem a ver com teologia do culto.
Porque uma das coisas que foi criada hoje, dentro da teologia do culto do mundo evangelical, é uma forma de se adorar. Acho que a gente falou um pouco sobre isso no domingo passado. Então, foi criado um estereótipo de que chama muito mais a atenção você vê alguém orando de joelhos, e de joelho com o rosto no pó, né? Do que alguém orando sentado. Não é? Ah, pastor, mas o Salmo está dizendo que nós devemos adorá-lo, prostrarmos e não ajoelharmos diante do Senhor. Mas não é literal não isso aqui. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Tá? Mas o ponto aqui que eu quero trazer de reflexão é, a gente precisa ter cuidado quando a gente padroniza o modo como devemos adorar ao Senhor. Não é? Padroniza o modo como deve adorar ao Senhor. Então, a gente adora ao Senhor, mas tem que fechar os olhos. Então, feche seus olhos. Não é? Feche seus olhos. Eu sempre fico com o pé atrás quando alguém pede a você para fazer alguma coisa que você deveria fazer voluntariamente no culto ao Senhor, sabe? E eu tenho extrema dificuldade com esse negócio. Graças a Deus aqui não acontece, né? Pelo menos eu não lembro. Desse negócio de estar pedindo a igreja para fazer alguma coisa, né? Claro, é diferente de vamos ficar de pé, vamos ler todos juntos. Eu estou falando em algo que deveria ser voluntário, natural, né? Feche seus olhos, levante suas mãos, sabe? Não, irmãos. Eita, irmãos, eu queria pedir uma coisa aos irmãos. Tenham muito cuidado, muita sabedoria, muito discernimento com o que os irmãos ouvem e como passam isso adiante. Porque é muito comum, assim, ó, diante de uma fala como essa, a gente depois ouvir assim alguém dizendo, eita, o pastor disse que não pode levantar a mão. É isso que eu estou dizendo, irmãos? Não é isso que eu estou dizendo. Você quer levantar sua mão na hora da adoração? Levante. Só não torne isso místico. Muita gente traz um misticismo a determinadas ações e atitudes. Não é? Não. Nós podemos fazê-lo. Se quer orar de joelho? Pode orar de joelho. Mas se orar sentado, a oração chega do mesmo jeito. Viu? Deus recebe também se orar sentado. E se orar em pé também. E deitado também. Aí lembra de o autor dos Hebreus dizendo discernir entre o bem e o mal? Isso quer dizer que a gente vai orar deitado na igreja? Não, vamos ter liberdade no Senhor. Estou na casa do Pai. Vamos deitar todo mundo. Deita aí, irmãos. Não, irmãos, não é assim também. Né? Consegue perceber? A gente precisa ter discernimento, irmãos. Bom senso, sabedoria, sabe? Ao olhar, ao interpretar e o modo como nós iremos nos aproximar do Senhor. Tendo dito isso, no domingo passado... tá? Só pincelar para quem não estava. No domingo passado, eu apresentei aos irmãos a ideia de que nós somos feitos para cultuar a Deus. O homem foi feito para adorar. O homem nasceu com uma necessidade de adorar e ele sempre adora. Se ele não adorar a Deus, ele vai adorar outra coisa. Inclusive, eu mencionei, ilustrei, que é por isso que existem tantas religiões ao longo do mundo. Sempre existiram e sempre vão existir. Muitas religiões. É diante dessa necessidade que o homem tem de adorar, dessa relação com o transcendente. Inclusive, mostrei isso aqui através daquilo que Calvino organiza como sensu divinitatis e semi-religiones. Calvino vai organizar isso em seu pensamento, mostrando que há um senso de divindade em todo homem. É por isso que, independente das religiões, com exceção daqueles que acham que não estão sujeitos a uma divindade, que é o caso dos ateus, dos agnósticos, né? Todo mundo serve um Deus, segue um Deus, certo? Por mais que seja um Deus falso, há um Deus ali. É por conta dessa necessidade que Deus colocou no coração do homem, esse senso de divindade, né? Calvino usa a expressão em latim. E o mesmo acontece para uma religião, os semi-religiones. Não apenas a necessidade da relação com Deus, mas a necessidade da relação com outras pessoas que comunguem da mesma religião, que façam parte do mesmo rebanho, da mesma igreja, do mesmo grupo, né? Com esse senso de religião, de como nós nos relacionamos com Deus, interpretamos a ação de Deus. Então isso sempre vai acontecer, quer seja com o Deus verdadeiro e único, descrito na Escritura, quer seja por conta do pecado, de modo distorcido. Por isso que eu trago aqui que a corrupção e a queda quebrou isso aqui, ó, corrompeu isso aqui, corrompeu esse senso de divindade e essa semente da religião plantada por Deus em nós. E aí nós saímos buscando em várias outras coisas. Inclusive eu ilustrei, para que os irmãos não pensem assim, mas quem não tem religião nenhuma? Quem não tem religião nenhuma faz do trabalho a sua religião. Quem não tem religião nenhuma faz da sua família o seu Deus.
faz do filho o Deus, faz do marido o Deus, faz do dinheiro um Deus, faz da busca pela beleza e do corpo ideal um Deus e uma religião, faz do time de futebol ou de uma causa política a sua religião. Consegue perceber? Vocês conseguem perceber, por exemplo, irmãos, como partidos políticos e ideais políticos, quer seja mais ao espectro da direita ou da esquerda, funciona quase como uma igreja? Já parou para pensar? Primeiro, sempre tem um líder maior, máximo. Alguém que, fala pelo partido. Alguém que fala pelo espectro político. Sempre tem investimento financeiro. Sempre tem fiéis, mais adeptos, que são aqueles que são coligados ao partido, Então, porque esse senso de religião e de divindade sempre vai estar ali presente. Então, nós vimos isso no domingo passado, E vimos também essa ideia que, diante disso, somente Deus deve ser adorado. Somente Deus deveria ser adorado, somente a Ele deveria ser prestado culto, uma vez que foi Ele quem nos fez e Ele nos fez para a adoração, Isso aparece aí nos versos 3 a 5, quando o salmista vai dizer, olha, Ele é o grande Deus supremo, Ele é o único rei acima de todos os deuses, nas mãos dEle estão as profundezas da terra, as alturas dos montes pertencem a Ele, dEle é o mar, pois Ele o fez, tudo isso é obra das suas mãos, os continentes, tudo, Então, somente Ele deveria ser adorado. Mas a gente sabe que na prática não é isso, por conta da corrupção do pecado. Essa corrupção, irmãos, do pecado, adentra não apenas o coração e a mente dos ímpios, mas também dos crentes. Os crentes, desde sempre talvez, o povo de Deus, desde sempre talvez, mesmo sabendo que há apenas um Deus e que somente um deve ser adorado, mesmo tendo em mente isso, aqui e ali são tentados a adorar outros deuses, outras coisas. Basta Moisés subir ao monte e demorar um pouquinho. E rapaz, a gente precisa de alguma coisa aqui. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um Deus. Vamos construir aqui um bezerro de ouro. E acreditem, bezerros de ouro continuam sendo levantados, erguidos. Tem um período específico na história em que muitos bezerros de ouro foram levantados. Ali no século XV, século XVI, período em que, posteriormente, para a glória do Senhor, Deus decidiu trazer uma reforma na eclesiologia do povo que até então representava os cristãos, que eram os católicos apostólicos romanos. A igreja católica apostólica romana, irmãos, a igreja cristã até então, instituída, onde se concentravam os cristãos, muitos deles inclusive fiéis, irmãos em Cristo nosso, pré-reformadores, grandes teólogos, começaram a perceber essas questões, começaram a perceber esses desvios dentro da igreja. Então, se já transpôs aí, A gente falou introdutoriamente daqueles que adoram a outros deuses, Ou que adoram a Deus, mas de forma deturpada, errada. Agora nós estamos transpondo aqui para o grupo que tem essa consciência que somente Deus deve ser adorado, é somente Cristo, mas que começa a colocar outras coisas no lugar de Cristo, outras coisas na centralidade da adoração a Deus, da adoração pública, da adoração cultica. Então, isso tem uma efervescência muito grande no período da Reforma Protestante, Aquele contexto do cristianismo católico apostólico romano tem uma série de deturpações, de divergências que, por mais que houvesse uma tentativa de insistir que é Deus que está sendo adorado, Cristo é o centro, na prática não era. Porque também é o seguinte, viu, irmãos? Não, nenhuma das igrejas que tem as maiores maluquices no culto vão dizer que estão adorando a pessoas ou fazendo aquilo para os homens. Ninguém vai dizer. Nem acha, nem admite. Ou por cegueira, ou por ignorância, ou por falta de honestidade. Esses dias eu vi... Ai, meu Deus, a gente tem que parar de ver um pouco a internet, para a gente se desintoxicar, Porque você vê umas coisas, meu Deus, eu poderia não ter visto isso. Aí estava lá um pastor de uma determinada igreja, num culto. E aí, o pastor capoeirista, aí ele decidiu que no meio do culto lá, ele fez uma roda de capoeira, tocando um louvor, claro, porque é capoeira gospel. Uma roda de capoeira e ele jogando capoeira lá, ele e o outro cara lá, Vai lá perguntar a ele se isso é invenção de homem. Ele vai dizer, não, estamos fazendo para a glória de Deus. Deus só não ordenou, é só doidice, mas
Ele acha que é para a glória de Deus. Muitas dessas coisas começaram a acontecer na Igreja Católica, né? Eu já trouxe essa listinha aqui para os irmãos, certa ocasião, né? Mas eu selecionei aqui mais especificamente aquilo que afeta diretamente no culto, né? Que começa a acontecer, né? O sinal da cruz é introduzido, né, na Igreja Católica, por volta do ano 310. Irmãos, essas datas aqui, se você for preciso e bereano, você pode encontrar uma diferença ou outra, tá? Eu quero deixar isso claro, como historiador que também sou, porque não há unanimidade, tá? Mas é a data aproximada aí, tá bom? Nós temos aí o sinal da cruz e a oração pelos mortos. Oração pelos mortos. A gente enfatiza muito, né? Sempre que tem um ofício fúnebre, né? Ofício fúnebre, irmãos. Ei, culto fúnebre não é um bom nome. A gente vai falar sobre isso. Sempre que tem um ofício fúnebre, a gente enfatiza, né? Olha, nós não oramos mais pela pessoa, não é isso? Isso é uma ênfase que a gente traz da história, né? Porque tem base bíblica, mas talvez por conta de um trauma teológico, histórico que a gente enfrentou, né, aqui no século XVI, que é essa ideia de orar pelos mortos, interceder pelos mortos, né? Qual é a base disso? É a doutrina do purgatório, né? A doutrina do purgatório. Aí nós temos em 375 a veneração a anjos e a santos falecidos, não é? E tudo isso aqui faz parte do culto, né? Então as imagens já estão introduzidas, imagens de anjos, imagens de homens, né? Isso passa a ser adorado. Tudo isso está no culto, certo? Está lá no culto ou na chamada missa, né? Aí tivemos posteriormente a prática de beijar os pés do Papa, não é? Alguém quer beijar o pé do pastor, não? Beijar os pés do Papa, né? Aí tivemos depois o batismo, né? Dos sinos, né? Os sinos que compunham, né, toda a parafernália lá, do culto católico. Depois já aqui em 1215 nós temos a doutrina da transubstanciação, né? E a confissão auricular. A transubstanciação, para quem não sabe, não lembra, né? É a doutrina católica que alguns creem, inclusive, se não me engano, os luteranos também, né? De uma literalidade na ceia. Entender e compreender que ali, quando nós comemos aquele pão, aquilo de fato é o corpo de Cristo, não é? E o cálice é o sangue de Cristo, né? E nós não cremos nisso. Nós entendemos que o pão e o cálice, assim como aponta a Escritura, eles apenas representam e apontam para uma lembrança, um memorial daquilo que está acontecendo. Mas não é isso que acontece aqui, né? A transubstanciação. Tá. E sem contar que uma outra coisa que também afeta o culto, né? Não está aqui, é o momento no qual a Igreja Católica decide fazer com que participe do cálice apenas o clero, né? Apenas o clero. Até hoje é assim, né? Os irmãos sabem disso, né? Na ceia católica, na Eucaristia católica, os membros, os fiéis, participam apenas do pão, né? Representado através da hóstia, né? Aquele negocinho ali, que eu tenho vontade de comer, só para ver como é o gosto daquele negócio. Alguém arruma para mim, por favor. Então, isso é o que dá se nascer na igreja evangélica, né, rapaz? Não sei de nada disso aí. Então, nós temos isso aí. Outra coisa também que afeta diretamente o culto aqui, né? Uma heresia gigante, né? Não é tão grande não essa, mas não deixa de ser, né? Uma interpretação extremamente equivocada, né? Que é a confissão auricular, né? A Bíblia fala de confissão auricular, irmãos? A Bíblia fala de confessar o pecado uns aos outros, sim ou não? Sim, a Bíblia fala de confessar o pecado uns aos outros, não é? Eu tenho um pecado do qual eu não consigo me desvencilhar, não consigo me livrar, mas Éder já conseguiu. Éder, vamos conversar aqui, cara. O que é Éber, perdão. Vamos conversar aqui. Como é que você me ajuda nisso aqui? Eu estou precisando desenvolver, entendeu? Estou pecando nisso, estou falhando nisso, não é? Então, sim. Mas não como aparece aqui, né? Uma confissão auricular a uma pessoa específica, né? O padre, o papa, e ele dá ali sentenças, né, etc. Isso também é introduzido, né? Aí, deixa eu adiantar aqui. Aí nós temos, depois disso, a adoração à hóstia consagrada. Temos o que para mim é um cúmulo do absurdo. Olha, se não tivesse motivo nenhum para a gente desvencilhar da Igreja Católica, tudo bem que não é assim mais hoje, né? Mas nós temos aí a proibição da leitura, né, bíblica pelos leigos. Nós temos a oração Ave Maria, que depois é introduzida, né? E mais ainda, todo esse dogma voltado para a mariolatria, né? De Maria como mãe de Deus, como a rainha do céu, como imortal, como eterna, né? Então, tudo isso vem para corromper o culto, né?
vem para trazer uma corrupção ao culto. Então, o que nós temos posteriormente a isso, irmãos, diante de um direcionamento do Senhor, é a necessidade do culto passar por uma reforma, né? Por uma reforma. A ideia, olha só, é que essas e outras práticas evidenciam, então, o desvio do culto romano. O Deus transcendente para o homem e seus sentidos, né? Perdão, do Deus que transcende o homem e seus sentidos. Isso porque o culto, e eu queria chamar a atenção disso aqui nos irmãos, porque é algo que as igrejas evangélicas estão resgatando hoje. Estão resgatando hoje. O culto romano, nesse período aqui, é um culto que é extremamente imagético, ritualístico e sensorial. Até hoje, eu não sei quem gosta, mas eu não tenho dificuldade nenhuma de, enquanto elemento histórico, entrar em grande... E eu sou historiador, né? Então, enquanto elemento histórico, arquitetônico, rapaz, se for para qualquer cidade, tiver uma igreja católica bonita, eu entro. Eu entro para olhar, apreciar as obras, a arte. É um negócio magnífico, irmãos, visualmente falando, né? E olha que hoje está meio pobre ainda, vamos comparar ao que já foram antes as igrejas católicas, as grandes abadias, as grandes catedrais, certo? Por quê? Porque é tudo muito pomposo, né? É tudo muito imagético, é tudo muito deslumbrante, não é? Esse era o local de culto na igreja católica, certo? Mas não é apenas bonito, né? Para os olhos, não é? Não é bonito apenas para os olhos. É todo o sentido daquele lugar. Há um silêncio, né, sepulcral naquele lugar. A música, né, aponta para um sentido, né, sensorial de audição e daquilo que lhe envolve naquele momento ali, né? Existem fragrâncias ali, né, irmãos? Você tem a introdução da igreja católica de incenso, né? Então, consegue perceber? Você está num culto católico, todos os seus sentidos... E eu estou falando aqui desse período, especificamente, desse corte histórico, tá, irmãos? Eu não sei se hoje é assim ainda, eu sei que muita coisa se mantém e outras não. Eu não quero ser desonesto aqui nesse sentido. Mas percebe, é tudo muito imagético, é tudo muito bonito, pomposo. O lugar é cheiroso, você se arrepia naquele lugar do que está acontecendo e tal... E o culto? O culto é secundário. O culto é outra coisa. Vocês conseguem fazer o exercício mental de transpor isso para as igrejas evangélicas hoje, perceber como isso aqui está presente? Não pode ser simples. O templo não pode ser simples. Tem que ser pomposo. Tem que ser tudo maravilhoso, bonito e muito bem arrumado. Tem que impressionar. As pessoas têm que entrar, e eu ouço frases assim, as pessoas têm que entrar e se sentir bem naquele lugar. Por quê, irmão? É da arquitetura do lugar? Por causa da cor que pintou a parede? Ou da iluminação? Estamos voltando. Estamos voltando aos rudimentos da fé. Aí não vai partir para outro extremo. Pastor, então vamos deixar só os blocos rebocados, nem pinta. Não, irmãos, não é isso que a gente está dizendo não também, sabe? E quem tem trabalhado comigo com perto sabe o quanto eu sou exigente com esse negócio de... Eu não aguento ver um fio passando assim. André, arruma esse negócio aqui, cara. Põe uma fita ali. Não, André? André que sabe. Não é isso que a gente não está dizendo. Não é que a coisa tem que ser feia. Mas isso aqui é secundário, irmãos. Isso aqui é secundário. Não deve ser isso que deve chamar a nossa atenção. Não deve ser isso que deve atrair a igreja. Os fiéis, as pessoas, entendeu? Mas aí não é apenas isso, né? Aí o culto hoje se tornou aquele lugar aconchegante, né? Porque as luzes já são mais baixas, o foco já está aqui, tem um cheirinho bom, o ar-condicionado é confortável, sabe? É um lugar que você vai e você se sente bem, não é? Quer se sentir assim, irmão? Vai no cinema. O cinema é legal para se sentir assim, né, Jada? A cadeira é acolchoada, confortável, né? Você leva uma pipoquinha, vê a tela é grande, o som é bom, sabe? Quer aguçar seus sentidos? E é possível fazer isso, irmãos. Para a glória do Senhor. Vá no cinema, veja um bom filme, 3D, melhor ainda. Você glorifica a Deus com aquilo ali. Mas você quer aguçar seus sentidos? O culto não é um lugar para isso não, irmãos. O culto não é um lugar para isso. Não deveria ser, né? Mas tem sido, viu? Tem sido. Não é?
Porque se tornou show, se tornou apresentações, né? Então, é por isso que é tão necessário falar sobre esse tema, né? Porque isso adentra as nossas igrejas, irmãos. Isso adentra as nossas igrejas. Não é? Muito bem. Então, tudo isso, né, aponta para essa busca da satisfação, olha só, das emoções humanas, em vez de exaltar a glória divina, né? Isso aqui passa a acontecer também ali naquele período. Diante disso, né, nesse período de reforma e pós-reforma, olha só o que vai dizer a confissão de fé de Westminster sobre o culto. Então os irmãos vão dizer assim, olha, a luz da natureza revela que Deus deve ser temido, amado, louvado, invocado e servido de todo o coração, alma e força. Lembra a ideia de Calvino lá? Deus deve ser adorado, e somente Ele deve ser adorado. No entanto é maravilhoso, no entanto é importante, é fundamental, é indispensável. No entanto, o modo aceitável de adoração é instituído por Deus, não podendo ser feito segundo as invenções humanas ou sugestões de Satanás. Irmãos, muitos cultos, ou supostos cultos, de igrejas evangélicas Brasil afora, tem como base as invenções humanas e as sugestões de Satanás. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, precisa ter consciência. Para, de modo prático, ter cuidado com algumas coisas. Em primeiro lugar, nunca ir numa igreja dessa, a não ser que seja em torno de experiência de observação, não é? De vez em quando eu faço isso. Procuro uma igreja maluca dessa e, vou lá. Aí eu vou, entro, sento lá. A última vez eu fui na Universal, mas eu estava no seminário ainda. Fui na Universal. O cara falou, meu Deus, eu me remoendo ali na cadeira, querendo jogar o sapato nele. Aí no final ele disse assim, se você quiser... Eu já contei isso aqui? Já deve ter contado, né? Se você quiser vir aqui depois, conversar comigo, bater um papo, eu digo, rapaz, eu não queria não, mas já que ele chamou, aí acabou a reunião lá, depois de toda a parafernália e extorsão financeira do povo e heresia, eu fui lá bater um papo com ele. Então, irmãos, olha só o alerta dos irmãos do Westminster aqui, né? Olha, Deus deve ser adorado. O culto deve acontecer, como sempre aconteceu. O povo sempre cultuou a Deus, junto e reunido no Antigo Testamento, com seus rituais, cerimônias, etc. No Novo Testamento, nas sinagogas, nas casas, e hoje também acontece. Mas o que deve acontecer no culto? E se vocês gravarem essa ideia, saírem da aula aqui com essa ideia hoje, esse conceito, eu já saio feliz. E o conceito não é a voluntariedade, a espontaneidade e as ideias mirabolantes do homem que deve reger o culto. O culto, a adoração pública ao Senhor, é regida por Ele mesmo, pela sua palavra. A palavra nos dá indícios, bases, diretas e indiretas, do foco da adoração, do objetivo da adoração pública, do dia em que Deus deve ser adorado, do modo como Ele deve ser adorado, da forma como deve ser adorado, como deve ser feito o culto. É de acordo com a Escritura, é de acordo com a palavra. É de acordo com a palavra. Tendo talvez como fonte máxima desse conceito, a ideia de que o culto deve estar centrado na adoração a Deus. Tudo aquilo que acontece no culto deveria passar pela pergunta: somente Deus está sendo adorado nisso aqui? Rapaz, acho que não. Eu acho que está tendo um pouquinho de louvor e glória a fulano de tal. Então tem que ser retirado do culto. Ou então, como a gente vai ver, se der tempo, não chama de culto. É por isso que não cabe homenagens a pessoas dentro do culto, irmãos. Eu vou repetir. Não bate no pastor, não. E isso pode falar que eu disse. É por isso que não cabe homenagens a pessoas no culto. Eu vou falar porque ele não está aqui. A gente deve louvar a Deus por um homem como o seu Gilberto?
que está aqui há 157 anos e é presbítero há 226. De tudo que esse homem e a família já fez pela igreja, não tenho dúvida alguma. Eu convivo com o senhor Gilberto há pouco tempo e tenho uma admiração muito grande por ele. Mas no culto não cabe homenagem ao senhor Gilberto, irmãos. No culto só cabe homenagem a um, que é Deus. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas é por isso que em boa parte das igrejas presbiterianas, é comum que as homenagens sejam depois do culto. Já perceberam isso? E aqui eu preciso fazer um corte, principalmente do culto ao Senhor solene no domingo. Certo? No domingo, no dia do Senhor. Então a gente faz homenagem, fazemos, a gente não tem dificuldade nenhuma em louvar, agradecer, engrandecer a Deus pela vida das pessoas. Mas a gente termina o culto, que a graça do Senhor Jesus, amém, amém, tríplice, sentou, pronto, acabou o culto. E eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de separar isso, né? De separar isso. É porque o culto público solene, irmãos, ele sempre foi composto de uma liturgia. De um começo, meio e fim. O culto não é eterno. O culto eterno é o culto individual. O culto individual é eterno. Quando o culto agora pela manhã acabou, o seu culto não acabou. Ele continua através da sua reverência, ele continua através da sua devoção, dos seus pensamentos, da atenção que você dá à escola dominical, do almoço que você vai fazer, ou que já deixou pronto, do cochilo que você vai tirar à tarde, ou da visita que você vai fazer. Consegue perceber? Tudo isso é culto. Mas o culto público solene tem um começo, um meio e um fim. Agora começou o culto. Agora acabou o culto. É por isso que antes de começar o culto, né, você pode, mesmo estando aqui dentro, mesmo estando com os irmãos, conversar, rir, contar piada, abraçar. Prelúdio começou, o culto vai começar. Começou o culto. Deus já estava presente aqui antes do culto? Já estava, irmãos. Já estava, né? Mas a ideia é que, agora, Deus, assentado no trono, olha para nós, porque nós nos reunimos e dizemos, Senhor, queremos conversar aqui com o Senhor. A gente vai prestar um serviço ao Senhor, o culto. Então o povo se reúne para ali cultuar, para ali adorar. É por isso que só Ele deve ser adorado, né? Nesse sentido. E eu queria também que você sempre fizesse um exercício de reflexão aí, em relação à sua igreja, a nossa igreja aqui. Sim, irmãos, nós também podemos refletir, desenvolver, mudar. Diante daquilo que precisa ser mudado. Daquilo que precisa ser aperfeiçoado. Consegue compreender isso? Não faça o exercício de pensar em invenções humanas e sugestões de Satanás só naquelas igrejas heréticas e malucas lá que o pastor faz roda de capoeira no palanque ou no altar, seja lá como você chame, né? Não pensa só nesses lados extremos, não. Existem equívocos acontecendo na nossa denominação. Existem equívocos acontecendo na IPB, liturgicamente falando. Igrejas se desviando, voltando aos rudimentos, prestando culto a Deus segundo as invenções humanas e as sugestões de Satanás. E isso adentra as nossas igrejas, mesmo em igrejas tradicionais como a nossa. Quando perguntas assim começam a acontecer, rapaz, por que a gente não faz tal coisa? Ou a gente devia fazer tal coisa para atrair o jovem. Ou por que a gente faz assim? Ou por que a gente não deixa de fazer assim e faz assado? Por que a gente não introduz tal coisa? Conseguem perceber? E aí eu volto a dizer, não, acabei de falar aqui em mudança, né? Isso não quer dizer que nós não possamos retirar uma coisa e introduzir outra. Desde que seja para a glória do Senhor, para o bem da igreja. Desde que isso não corrompa o culto, a liturgia, a adoração a Deus. Consegue perceber isso? Então, é por aí. Muito bem. Nesse sentido, eu acabei de dizer aqui, né? Dei o exemplo do ofício fúnebre, né? E de que você quer fazer homenagem, os irmãos estão reunidos, só não chama de culto, né? Por quê? Porque a gente vive também num tempo complicado, irmãos. Onde tudo, absolutamente tudo, é culto. E se tudo é culto, nada é culto. Então, se você não fizer esse exercício, já deixa-me dizer que esse é um problema, esse é um dos problemas que eu citei, que acontece na IPB. Acontece aqui. E é natural. Talvez com a ideia de espiritualizar, ou talvez com a falta de
a falta de habilidade em separar, à luz da Escritura, o culto público solene das outras atividades e reuniões, a gente acaba chamando tudo de culto. Tudo a gente chama de culto. Da confraternização ao louvorzão, do ofício fúnebre ao casamento, da reunião de oração dos homens ao chá das mulheres. Tudo vira culto e a gente chama tudo de culto. Não é, irmãos. Não é. Só que quando eu digo que não é culto, não olhe isso como algo ruim, não. Nós reunidos ali, por mais que haja leitura da Bíblia, a gente canta e tal, não sei o quê, não chamar isso de culto não é algo ruim, não. A gente pode se reunir, viu? Sem ser para cultuar, tá certo? Podemos. Inclusive com alguns elementos de culto. A gente pode se reunir, orar, cantar, louvar, mas não ser um culto. Certo? Não ser um culto público, solene. É um culto particular? É, porque volto a dizer, tudo é culto. Mas vá se acostumando a fazer na sua mente aí essa separação. Certo? Culto na Bíblia, irmãos, sempre aponta para a solenidade. Para a reunião dos santos, o ajuntamento do povo. Conseguem perceber isso? Então, é quando o salmista, por exemplo, no verso 6, olha só, diz: vinde, adoremos, prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor. Percebe aqui o senso de coletividade no verso 6 do capítulo 95 do Salmo? Ele não está dizendo, venha e adore. Podia ser, né? Venha e adore. Não. É vinde, adoremos-nos, prostremos e ajoelhemos-nos. Somos nós juntos, é a reunião do povo, é a congregação solene, certo? É a congregação solene, é um momento específico de adoração pública e cultica, que também, isso sim só vai dar para a gente ver a partir de julho, mais detalhadamente, sempre foi num dia específico. No Antigo Testamento, no sábado, e após a ressurreição de Cristo, ainda ali nos primeiros séculos, no domingo, no dia do Senhor. Então, quando a gente chama tudo de culto, acaba, nada é culto. E aí lembra do que eu falei, agora no sermão, né, de como muita gente fica ainda nos rudimentos, tendo que dar leite espiritual. Se você tiver dúvida, olha só, eu queria misericórdia, você não fica com vergonha, nem com receio de fazer nenhuma pergunta ao pastor, nunca, jamais. Às vezes a pessoa vem me perguntar coisa. Tem uns 2 ou 3 irmãos aqui que fazem um negócio que eu amo, né? Enquanto eu prego, ele fica lá anotando, né? Tem uma irmã aqui, uma irmã que ela traz o caderninho e anota. Às vezes, no discipulado, quando eu vou visitar, ela vem 357 perguntas, né? Aí, ô pastor, eu digo, não, mas eu gosto, né? Mas quer ver uma coisa, irmãos? Rudimentos da fé, leite espiritual, é a grande polêmica e o grande debate em torno desse casamento esse que vai ter aqui, uns 5 esse ano, graças a Deus. Se aquilo é culto ou não é culto. Ah, vamos conversar aqui, é culto ou não é culto? É sério, irmãos. É sério que a gente precisa gastar tempo explicando que a cerimônia de um casamento não é um culto. É sério que a gente está nisso ainda, a gente precisa gastar tempo. Uma cerimônia que o centro é a noiva. O centro máximo, o auge, o estopim, o cume de um casamento é a entrada da... A gente fica até de pé, irmãos. É ou não é? Ei, eu não tenho problema nenhum, viu, com isso aí, bênção. Vou fazer aqui 5 casamentos, eu quero é casar o povo. Mas aquilo não é culto, irmãos. Não é culto. Tá bom, por que não é culto? Porque o foco não é a adoração a Cristo. Deus não é o centro único daquele momento. As coisas que acontecem ali, podem acontecer coisa aqui e ali, que não são elementos de culto? Pode, porque não é culto, né? Esses dias alguém me perguntou o que é que eu acho de música que não seja do mundo gospel, né, no casamento. Ou música que não seja cristã no casamento, né? Uma música instrumental, né? Alguma coisa do tipo. E a minha resposta a eles, né, foi a seguinte:
que é bom também para a gente pensar. Eu disse a ele, rapaz, se for na igreja, não é bom ter não. Aí ele disse, por quê, pastor? E se for fora? Eu disse, se for fora, eu não vejo problema não. Ele disse, mas por que na igreja não? Porque o povo da igreja é demasiadamente menino na fé. E não sabe diferenciar, não tem o discernimento espiritual, a maturidade espiritual, para discernir as coisas. E perceber que uma coisa é culto e outra coisa não é culto. Aquilo é uma cerimônia. É uma cerimônia qualquer. Não é? Então na igreja, esse é um negócio que traz escândalo. Não pode. Sobretudo porque essas paredes aqui, ó, elas são santas, né? O banco que você está sentado aí é santo, o púlpito também, né? Esse é um lugar santo. Não é assim? Aí não pode aqui acontecer nada que não seja o culto. Isso é uma outra coisa que eu também acho que é o que faz com que a gente acaba chamando tudo de culto. Porque se é na igreja, é culto. Não é? Se é na igreja, é culto. Então, irmãos, aí, pastor, e agora? Como é que chama? Chama pelo nome da atividade. Quer ver uma coisa? Eu não sei se os irmãos já perceberam isso, tá? Mas no título da reunião que acontece na terça-feira, não está aparecendo mais culto de terça. Quem percebeu isso aí? Como é que está lá? Estudo bíblico. Por quê? O que acontece na terça-feira? É estudo bíblico e reunião de oração. Os irmãos vão se reunir para orar. O objetivo é orar. Inclusive, se o pastor for pregar, você chamar o pastor do vosso, você diz assim, pastor, prega só uns 10 minutinhos, porque o objetivo aqui é orar. Inclusive, se o louvor quiser cantar 5 músicas, não dá. Por quê? Porque o objetivo é orar. Como é o nome dessa atividade, irmãos? Reunião de oração. É reunião de oração. Não é culto de oração. Eita, pastor, como assim não é culto de oração? É porque no culto não tem só oração. No culto tem outros elementos. Na reunião da oração, você está cultuando a Deus? Sim, com certeza. Culto particular, né? Todos fazemos, tudo é culto, não é? Tudo é culto. Mas aquilo que está acontecendo ali é uma reunião de oração. Numa reunião de oração, cabe um testemunho? Cabe, né? Cabe um cafezinho com biscoitinho? Opa, também, eu adoro reunião de oração com um cafezinho, bom demais. Não é não? Numa reunião de oração, né? Cabe contar uma história, cabe fazer uma dinâmica, cabe. E no culto, tudo isso aqui que eu acabei de dizer? Não, no culto não. Consegue perceber a diferença? Então o nome disso aqui é reunião de oração. Certo? Casamento é casamento. Reunião departamental é reunião departamental. Sabe? Então, é isso. E não, irmãos, não é uma questão de nomenclatura apenas, tá? Tenha cuidado antes de julgar. Não estamos falando apenas de nome. Então, é só porque não pode chamar. Não, não é isso não. É todo o conceito por trás. Primeiro, Rony aqui, depois... Fala, Rony. Sobre a questão da divisão das coisas, né? Estava falando que vai ter um casamento, aquilo é um evento, uma reunião. E às vezes as pessoas olham, e eu já tive esse olhar, não é santo, o banco não é santo, as paredes não são santas. Mas não são objetos, elementos consagrados? São, assim como tudo que chega a mim o é. A gente não tem, Rony, indícios bíblicos, teológicos, de dar uma conotação espiritual a lugares, objetos e coisas. Conseguiram compreender? Eu vou repetir. Não temos base de argumentação bíblico-teológica para dar conotação espiritual a objetos, coisas e lugares. Isso havia no Antigo Testamento, no mundo judaico,
E isso se cumpre em Cristo. É por isso que antes você se relacionava com Deus num santuário, através de um sumo sacerdote que adentrava ao Santo dos Santos. E agora, em que lugar que se adentra ao santuário de Deus? Em que lugar? Em que lugar? Qualquer lugar. Em qualquer lugar, sentado em pé, deitado, na igreja, em casa, no carro, no trânsito. Consegue perceber isso? Isso não quer dizer que nós não possamos adotar práticas baseadas em elementos históricos. Eu ainda estou na pergunta de Rony aqui, certo? O conselho pode decidir que nesse lugar aqui só existirá culto? Pode. Pode, porque graças a Deus a gente tem condições e a gente tem um salão social. Mas deixa eu dizer a você qual é a realidade, porque às vezes é comum a gente estar no nosso comodismo, né, da nossa realidade e não olhar para baixo, né? Deixa eu dizer a você a realidade da maioria esmagadora das igrejas presbiterianas do Brasil. Brasil afora, interiores afora. É uma salinha, irmãos, de uma garagem, de porta de correr, certo? De 5 por 10. E que só tem aquele lugar para fazer tudo. Então ali é o culto, ali é o casamento, ali é o chá de revelação, ali é o jantar dos namorados, ali é o jogo do time do futebol do Brasil, que vai ser hexa, ali é tudo ali. Vocês entenderam? Não pode fazer porque ali é o templo, é o santuário, é o altar. Não é, irmãos. O nome disso aqui pode ser palco. Pode ser palco, tá? Não, porque palco é de show. Não, irmãos, é só uma questão de português, né? Palco é todo elevado que destaca uma pessoa. E porque é alto? Para colocar a pessoa lá em cima? Não, é só porque eu sou alto, né? Mas você colocar aqui presbítero Paulo Sérgio, que é um pouquinho mais baixinho, né? No mesmo nível que vocês aqui, da metade para trás ninguém vê ele. Botar Cirilo aqui, Cirilo? Tá Cirilo aqui, da metade para trás ninguém vê. E a maioria, né? Que o povo é baixinho, o pastor que decidiu crescer demais. Então, é preciso ter cuidado, né, com isso, e esse discernimento que a gente precisa ir fazendo, né, nessa nossa teologia do culto. Diga lá. Isso. Não é uma dúvida que eu tenho a respeito do culto. Sim. Por exemplo, tem igrejas, no caso a Igreja de Pinheiros, ele tem vários cultos durante a semana, inclusive eu assisto bons, ótimos, que tem tudo que tem no culto hoje aqui. Só que como as pessoas, um lugar grande, né? São Paulo é enorme e não pode ir. Tem pessoas que não vão ao domingo, que não pode ir ao domingo. Certo, legal. Então, frequenta durante a semana os cultos. É culto ou não é culto? Legal, boa. Muito boa sua pergunta, irmã Clícia. Vamos lá. Existe um grupo, os teólogos se dividem em 2 grandes grupos para responder essa sua pergunta, irmã Clícia. Uns mais fechados, eu diria, e o fato de ser mais fechado não é pejorativo não, tá? É só uma questão prática. Uns mais fechados entendem que culto ao Senhor, culto de adoração solene, culto público, é só no domingo. É só no domingo. É o dia instituído por Deus, é o culto ao Senhor. Eu tô quase lá. 75%. Um outro grupo é um pouco mais aberto, entende que sempre que a igreja é convocada a adorar, sempre que a igreja é convocada a cultuar, e os elementos de culto são respeitados, o conteúdo do culto é respeitado, aquilo também é culto. Quer ver um exemplo disso? No nosso aniversário da igreja aqui, a gente faz culto no domingo e no sábado à noite. Por que eu disse que eu estou 75% para o lado de lá? Porque eu tenho dificuldade, irmãos, de dizer que aquilo que a gente faz aqui no sábado não é culto. É culto. É culto. Tem o mesmo peso, irmã Clícia, do culto no dia do Senhor no domingo? Não, não tem. Então, já respondendo sua pergunta, irmã Clícia, apesar de compreender a dificuldade de alguns, porque o culto no dia do Senhor, o culto público tem um peso maior, porque sempre foi assim. O povo sempre se reuniu em um dia específico para, de modo coletivo, adorar a Deus. Esse dia era o sábado, e o foi durante toda a jornada do Antigo Testamento.
ainda no início do Novo Testamento, quando Jesus ia para a sinagoga para adorar a Deus, para cantar louvores, para ministrar a palavra. A gente viu isso domingo passado, né? Jesus expulsando um demônio na sinagoga. Em que dia da semana? Sábado. Então, sempre houve, olhando para a teologia bíblica e para a teologia histórica, sempre houve um consenso de que o dia de adorar é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Então, sim, eu teria dificuldades com alguém que troca o culto do domingo para o culto da quarta. Por mais que esse da quarta tenha todos os elementos, seja igual ao do domingo. Está compreendendo, irmãos? Está compreendendo? O culto da quarta lá é igual ao do domingo. Por quê, pastor? Eu não posso ir na quarta e faltar o domingo. Porque o dia separado para adoração é o domingo. É o domingo. Eu já instruí irmãos assim. A pessoa chega para mim e diz assim: pastor, rapaz, eu não consigo ir de manhã e de noite, no domingo. Não consigo. Principalmente em igrejas nas quais, a maioria das igrejas, né, não tem culto pela manhã, né? Da Igreja Presbiteriana do Brasil, a maioria não tem culto pela manhã. De manhã é só escola dominical, tem uma abertura, uma devocional e escola dominical, né? Nós temos culto, né? Culto mesmo, manhã e noite. É por isso, inclusive, que os irmãos viram uma certa diferença na liturgia do domingo de manhã. Houveram alguns ajustes, vamos perceber, ficou um pouco mais longo. Por quê? Porque, conversando com o conselho, o que eu disse aos irmãos é: irmãos, vamos fazer culto ou vamos fazer devocional apenas? Não, pastor, é culto. Irmãos, se é culto, é igual ao da noite. Se é culto, tem que ter ceia. Consegue perceber? Ou então a gente faz como estava fazendo antes e não chama de culto. E não tem problema nenhum. A gente chama de quê, pastor? Chama de devocional. Todas as igrejas por onde eu passei não tinha culto de manhã. De manhã tinha uma devocional apenas. Entendeu? Alguém ora, o pastor traz uma palavrinha de uns 10 minutos, canta um louvor, aniversariantes, aviso, EBD. Como é o nome disso? Devocional. Não tem problema nenhum. Não, queremos fazer culto. Ah, então se é culto, então tem que ter todos os elementos de culto. E somente aqueles. Oração, leitura da palavra, pregação, cânticos, sacramentos. E nada mais. Não tem aviso, não tem homenagem, não tem aniversariante da semana, não tem nada. Pode ter, depois. Depois, né? Mas a maioria, irmã Clícia, toda a sua pergunta ainda. A maioria tem só escola dominical, né? Aí um casal morava longe, ele disse: pastor, eu estou morando longe, eu não queria deixar de ser membro aqui da igreja. Eu não consigo vir de manhã e de noite. O que é que eu faço? Eu disse a ele: venha só de noite. Por quê? Por quê? Porque se ele for só de manhã, ele está cultuando ao Senhor? Não tem culto na igreja, só tem devocional e escola dominical. Ele vai só de manhã, ele decide só pela manhã, ele está cultuando ao Senhor? Não. E tem a sabedoria de fazer essa distinção. Ele vai ser abençoado naquele lugar? Vai. Ele vai ser edificado? Também. Ele vai ouvir a palavra? Vai. Mas aquilo não é culto. Se não é culto, por exemplo, não tem Santa Ceia. E aí, como é que ele vai comungar? Como é que ele vai cumprir o sacramento? Não tem Santa Ceia de manhã, porque não é culto. Aí eu disse a ele: rapaz, já que você não pode vir de manhã e de noite, é triste você faltar a escola dominical, mas venha só de noite. Porque a noite é culto. Você precisa cultuar. Você é crente, você está no culto. Precisa participar dos sacramentos. Precisa adorar a Deus solenemente e publicamente junto com o povo. Consegue perceber? Respondi sua pergunta, irmã Clícia. Muito bem. Diga, Rony. É comum, às vezes, as sociedades internas fazer aniversário e, às vezes, chamar culto de gratidão. Qual o ajuste que pode ser feito? Eu tenho uma máxima de um professor meu, de eclesiologia, inclusive. Ele dizia que... Ele tem uma máxima que é legal. Ele dizia: nada deveria vir após a palavra culto, senão ao Senhor. Conseguiram compreender aí a lógica? Nada deveria vir após a palavra culto, senão ao Senhor. Não é? Porque hoje a gente vê as mais variadas formas aí, né? Culto disso, culto daquilo outro, culto daquilo outro lá, culto daquilo. E qual é a dificuldade, né, com a ideia do culto disso ou culto daquilo? É que há uma tendência natural a voltar o foco para aquela coisa com a qual o culto está sendo intitulado. Conseguem perceber? E qual é a dificuldade com isso, pastor? A dificuldade é que o foco do culto é Deus, é o Senhor, é Cristo ser glorificado. Certo? É Cristo ser glorificado. Então,
A ideia é essa. Isso não quer dizer, por exemplo, que nós não possamos, num determinado culto, introduzir, irmãos, elementos que apontem para uma determinada coisa. Não, eita, o pastor proibiu o culto da UMP. Não, não é isso não. Só o nome que é ruim, culto da UMP. Culto de aniversário da UMP. Não, irmãos, é culto ao Senhor. Mas nesse culto, a gente vai cantar o hino da mocidade. Somos jovens do mundo velho. Vamos cantar, não tem problema nenhum. Nesse culto, o pastor pode pregar uma pregação mais aplicada e voltada aos jovens. Eu faço isso aqui direto, aos casais, aos jovens, aos homens, às mulheres. Está entendendo aí, Rony? Perceba, ainda é um culto ao Senhor, focado para o Senhor. Mas não quer dizer que não possa ter. Agora eu queria pedir, presidente Fulano de Tal, que ore, agradecendo pelos 80 anos da nossa UMP. Bem, irmãos, podemos fazer isso. Mas percebe, o centro é Deus, é Cristo que está sendo glorificado, Ele está sendo adorado. Agora vamos fazer a homenagem ao primeiro membro da UMP. Não, aí não. Primeiro membro da UMP, a gente vai homenagear ele quando acabar o culto. Consegue perceber a diferença? Quando acabar o culto, a gente faz homenagem a ele. Olha, esse aqui fundou a nossa UMP, bênção, a gente faz. Mas depois do culto, né? Quando o culto acaba. Beleza? Muito bem, deixa eu seguir aqui, porque já está na hora de eu parar, na verdade, né? Então, olha só os últimos 2 slides aqui, e a gente acaba. Olha só, então eu estou dizendo aqui, ó, que uma das crises no mundo evangélico é a banalização do culto público ao Senhor. Vemos uma geração em que quase tudo é chamado de culto. Do casamento ao louvorzão, do show às reuniões de oração, passando pelos ofícios fúnebres, estado das mulheres, reunião dos homens, sobre o pretexto de que tudo é culto. Essa equiparação, o que é que acontece? Olha só, destrói a percepção da singularidade, do temor e da solenidade que pertencem exclusivamente ao culto público. Olha só o que o reverendo Heber Júnior disse em um artigo que ele escreveu sobre culto. Eu joguei no grupo do WhatsApp, hoje pela manhã. Tem um artigo lá no grupo do WhatsApp. Tarefa de casa para você. Olha só, alimento sólido, hein? Uma feijoadinha dominical espiritual. Leia esse artigo aí hoje à tarde, tá bom? Para alegrar o coração do pastor, quando passar ali, que você for cumprimentar o pastor domingo à noite, você diz assim, pastor, eu li o artigo. Viu? É bênção, olha, um bom testemunho. Leia o artigo do reverendo Heber Júnior. Lá ele diz assim, olha... Aliás, propaganda antecipada, viu? O reverendo Heber Júnior vai estar conosco no próxima Conferência da Fé Reformada, em novembro. E ele diz assim, ó... O evangelicalismo perdeu de vista a importância do culto público quando desprezou a singularidade do dia do Senhor, chamando todo dia santo e toda atividade eclesiástica de culto. Não é incomum que igrejas reformadas chamem qualquer tipo de atividade eclesiástica de culto, como programação dos jovens ou mulheres, comemoração de aniversários ou nascimentos, nivelando os cultos dominicais. Tal equiparação ignora a prática comum entre os reformados de distinguir e priorizar aquilo que de fato é culto. Então, olha só, eu digo aqui que não se trata apenas de nomenclatura, mas de compreender o que realmente é o culto ao Senhor. O culto público é uma ordenança divina, distinta de outras atividades piedosas, com elementos específicos e propósito de glorificar a Deus, edificar a igreja e fortalecer a comunhão dos santos. Nesse sentido, então, é importante cada atividade que ela seja o que realmente é, preservando a santidade, a solenidade e a singularidade da adoração pública. Por fim, eu trago como aplicação a seguinte reflexão para os irmãos. O culto que Deus ordenou é simples, reverente, centrado em Cristo e regulado pela palavra. Ele não foi desenhado para entreter o homem, mas para exaltar a Deus. Como afirma a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, né? De que a principal função do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E fazemos isso perfeitamente quando adoramos a Deus da maneira que Ele mesmo estabeleceu. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nos dê graça. Eu não vou abrir mais para a pergunta, que já está bem avançada a hora, né? 11h33, mas eu estou à disposição dos irmãos para perguntas no particular, manda no WhatsApp, e a gente deve continuar sobre esse tema, né? Sobre esse grande tema, a partir do primeiro domingo de julho, tá bom? Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor, louvado e bendito seja o teu nome, pela tua palavra, pela instrução do Senhor
Ajuda-nos a sermos ouvintes e praticantes dela. Dar-nos um dia do Senhor de descanso, de paz, preparando-nos para o culto, que também prestaremos ao Senhor logo mais à noite. Que não apenas, Deus, o nosso culto público seja solene, mas que a nossa vida também, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Não queremos ser, Deus, como os hipócritas que levantam as mãos para serem vistos pelos homens, que fazem belas orações, ó Deus, mas que tratam mal suas esposas, que não respeitam seus maridos, que guardam mágoas uns dos outros. Que a nossa vida, a nossa existência seja um culto também ao Senhor. E que possamos distinguir, ó Deus, o culto público do culto particular, diante da solenidade que o Senhor mesmo exige, ó Deus, na reunião dos santos. Dar-nos uma tarde em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, irmãos. Deus abençoe. Bom dia do Senhor a todos.